Bom dia, estou aqui mais uma vez gravando um vídeo. Hoje para falar sobre coisas que os pais podem fazer quando seu filho ou filha recebe o diagnóstico de autismo. Para muitos pais, quando vem esse diagnóstico, principalmente para os pais neurotípicos, eles recebem quase como uma tragédia. Tipo, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Primeira coisa que alguns pensam: ai, meu filho nunca vai aprender a se comunicar. Vai sim. Até existem casos de autistas que não se comunicam, mas esses são casos extremos. A maioria dos autistas consegue desenvolver a comunicação sim. Inclusive tem autistas que não conseguem aprender a falar, mas aprendem libras. Outros que não falam, mas conseguem aprender a ler e escrever. Portanto, não tenha tanto medo disso assim, tá? O seu filho ou filha pode sim ter mais dificuldades que as crianças neurotípicas, mas ele pode aprender a se comunicar sim. E aí o que você faz? Bom, primeiro, né, se tiver condições, procurar profissionais que auxiliem nisso, buscar a ajuda dos professores, explicar a situação, tentar se cercar de profissionais que ajudem nisso. E em casa, sempre incentivar a criança a falar e a dizer o que ela quer. Tipo, é muito comum uma criança autista chegar e apontar o objeto que ela quer e não falar. Tenta incentivar. Falar, como que é o nome disso? Por exemplo, a criança quer água e você fala, o que é isso? Você quer água? Então fala, eu quero água. Só ressaltando que incentivar é diferente de forçar, porque a criança autista tem um tempo de aprendizado diferente da criança neurotípica. Outra coisa que às vezes é frustrante para os pais, eu até já mencionei um exemplo, que a criança autista pode ter dificuldade para aprender coisas que são comuns para as crianças neurotípicas. Eu mesmo, por exemplo, fui aprender a amarrar o meu próprio cadarço e a cortar minhas próprias unhas somente com cerca de 11 anos de idade. Até eu lembro do cadarço que um dia eu decidi assim, eu quero aprender a amarrar o meu cadarço, e aí fui pedir para minha mãe me mostrar como fazia. E aí eu aprendi. E aí, mais uma dica. Eu falei que você deve respeitar o tempo de aprendizado da criança, mas você pode e deve incentivá-la a fazer o máximo que ela conseguir fazer sozinha. Por exemplo, a criança autista não consegue comer de garfo e faca, não fica reclamando, sabe? Mostra para ela, ó, olha aqui como é que eu faço. Agora tenta fazer igual. Ah, não conseguiu hoje? Tudo bem, amanhã você tenta de novo. Não adianta ficar reclamando e principalmente não adianta ficar comparando a criança com crianças neurotípicas, que tem pais que fazem assim, mas o seu irmão mais velho na sua idade já conseguia fazer isso. Mas o seu primo já consegue. Aliás, eu acho que isso vale para todas as crianças, mas aqui no vídeo eu estou falando especificamente das crianças autistas. E lembrando que
dependendo do nível de autismo, seu filho pode ter dificuldade com algumas coisas a vida inteira. Eu sei comer de garfo e faca, mas demorei para aprender. E ainda hoje eu faço uma coisa que eu sei que não é elegante, mas eu fico às vezes trocando o garfo e a faca de mão para usar da maneira que for mais confortável e mais fácil para mim. Outra coisa, nós autistas, eu até já falei disso em outro vídeo, temos problemas com contato físico. Não é sempre que nós queremos ou gostamos disso. Então, não force a criança autista a ter contato físico com outras pessoas. Tipo, a criança não quer abraçar o vô, deixa ela não abraçar. Se ela sentir vontade, ela mesma vai lá e vai dar esse abraço. Mas quando você tenta forçar, o resultado quase sempre é exatamente o contrário do que você está querendo. Outra coisa também, como eu disse, incentivar é uma coisa. Agora, não tente forçar socialização. Tipo, a criança tá lá perto de outras crianças e de repente ela não quer mais brincar. Deixa. Se ela não quer, por que você vai obrigar? E uma coisa muito importante. Em outro vídeo, eu falei sobre o meltdown e o shutdown, que são as crises no autismo. Você, pai ou mãe de autista, precisa aprender a diferenciar o que é uma birra do que é uma crise do autismo. A birra tem que ser corrigida sim em qualquer criança. Só que a birra a criança faz de propósito porque ela sabe que vai ganhar alguma coisa ou que vai conseguir que você faça algo que ela quer. Já a crise do autismo, a criança não tem controle sobre ela e é provocada por uma sobrecarga emocional ou sensorial. Pode ser causada por várias coisas, tipo um barulho muito alto, luzes muito brilhantes, tentar forçar contato físico. E aí, às vezes, essas crianças muitas vezes dão trabalho em médicos, até no cabeleireiro. Eu, com mais de 40 anos, às vezes me sinto desconfortável. Eu nunca sei a posição que eu devo ficar na cadeira, se é para conversar ou não. Imagina uma criança. Então, assim, se educar uma criança neurotípica já é um teste de paciência, eu sinto informar, mas educar uma criança autista é o mesmo teste, mas em dobro. O que mais? Deixa eu ver aqui. Já falei sobre os... muito importante para terminar. Por causa dos problemas de socialização e das esquisitices, como os neurotípicos chamam, é comum que crianças autistas sofram bullying na escola. E aí eu digo uma coisa: se o seu filho ou filha autista reclamar que está sofrendo bullying, não ignore, tá? Leve a sério a queixa da criança, porque bullying é uma coisa séria que acaba com a autoconfiança de uma pessoa. Eu mesmo sofria bullying e quando eu relatava em casa eu não tinha o acolhimento que eu precisava. Tá certo que ninguém sabia que eu era autista.
Nem se usava a palavra bullying naquele tempo, mas eu cheguei a ouvir que mexiam comigo na escola porque eu era bobo. E eu carreguei esse rótulo de bobo comigo por muito tempo da minha vida. Então, assim, se o seu filho sofre bullying na escola, tente conversar com a direção da escola, com professores. Não ignore, acolha. Aliás, é essa mensagem que eu deixo para quem é pai ou mãe de autista. Você descobriu que tem um filho autista? A palavra-chave é acolhimento e aceitação. O resto você vai aprendendo aos poucos, não tem outro jeito. Ai, esses pais neurotípicos!